Bom dia! Aqui é o Alex Biaggi com mais uma ideia sobre produtividade e organização pessoal. E hoje eu quero trocar uma ideia com você, quero conversar com você sobre duas coisas. Uma é, o que é a nuvem? Muitas pessoas ficam meio perdidas assim quando eu falo o que é a nuvem, como que funciona isso, qual que é a diferença entre nuvem e internet e por que denominar esse nome de nuvem para isso. E como que ela funciona dentro da internet. Então, basicamente a nuvem é um serviço dentro da internet. Pode-se dizer que é um serviço, sim. E a outra coisa é como você fazer, qual a melhor forma que eu acho de você manter um arquivo seu na nuvem da forma que eu acho melhor. Então, um arquivo é diferente de você fazer um documento no Drive. Vamos supor que você quer... Ontem mesmo, eu estava junto com a minha sobrinha, conversando com ela aqui, com a Jéssica, e surgiu a necessidade de eu passar para ela um projeto que que eu estou desenhando no SketchUp. Não sei se você conhece o que é isso, mas é um software que é um software livre, assim como os outros softwares que eu disse no vídeo anterior. Acho que um ou dois vídeos anterior a esse, eu falei sobre o software livre que eu já uso há muito tempo, que é o VLC, que é o GIMP, que é o Inkscape. E o SketchUp também é um software livre de desenho. Na realidade, ele não é um software livre, ele é um software que... Você tem algumas funcionalidades gratuitas, mas quando você quer passar por um nível acima, você tem que pagar por isso. Eu não sei qual que é o tipo de licença do SketchUp. E um software livre, ele, normalmente, na maioria das vezes, ele está sobre a licença GPL. Que também não faz muito sentido eu te explicar o que é licença GPL, mas é isso aí. É uma licença de software livre e o SketchUp é um programinha onde você faz desenhos, e faz desenho dentro de escala, faz desenho em 3D ali. E surgiu a necessidade de eu compartilhar isso com a minha sobrinha. Não tinha como eu jogar isso dentro do Drive, porque lá dentro do Drive ia ocupar espaço, tudo, ia ficar pouco prático. E aí, esse tipo de arquivo, que é diferente de texto, planilha e documento, eu preciso de jogar em alguma coisa externa. Para isso eu uso uma ferramenta chamada Dropbox. Eu vou te explicar certinho como que funciona a nuvem, o que é a nuvem, o que é a internet, o que são essas coisas. E depois eu vou te explicar como que funciona o Dropbox e inclusive como que você faz sincronização seletiva, não todos os arquivos que você queira sincronizar com o seu computador. Vou explicar também como que ele funciona, ele trabalha no sistema de cliente-servidor. Mas aí a ideia é essa, aí eu tive que compartilhar isso com a Jéssica e compartilhei pelo Dropbox, que era muito mais fácil do que eu fazer isso de qualquer outra forma, na minha opinião. E é isso aí, então vamos lá. Inicialmente, quando os computadores foram lançados e quando eles existiam nem se pensava em ter um computadorzinho assim, igual um celular desse aqui, ou o próprio dispositivo que eu estou usando aqui para fazer a gravação desse vídeo. Antigamente não existia essas coisas, eu acho que por isso que nós estamos evoluindo ou não evoluindo. Ontem mesmo eu estava pensando sobre essa questão de evolução, até que ponto nós vamos evoluir, o que é melhor para uma coisa e melhor para outra. E eu estava pensando exatamente no celular. Cada vez câmera melhor, cada vez isso, cada vez aquilo, mais rápido, mais isso, mais aquilo. Mas o celular continua com a mesma função, que é fazer ligação, e todos fazem ligação. Então, eu não sei até que ponto que nós estamos evoluindo e para que nós estamos evoluindo tanto dessa forma. Mas enfim, chegamos nisso, temos os celulares, temos os dispositivos que são microcomputadores, são computadores pequenos. E quando surgiu os computadores, eles eram grandes, ficavam em salas e tudo, e um não conversava com o outro. Um computador não tinha capacidade de se comunicar com o outro. Então, depois de um tempo surgiu a necessidade deles se comunicarem com isso, foi feito testes em laboratório, inicialmente era feita essa comunicação confinada dentro de uma sala, então se uma pessoa precisava de pegar um documento de um computador e levar para o outro, ela não precisa de pegar esse documento em algum dispositivo, naquela época devia ser disquete, alguma coisa assim, não precisava de pegar o disquete de um computador e levar até o outro. Eu vivi essa época que os computadores não tinham placa de rede como padrão. Hoje qualquer dispositivo tem uma placa de rede Wi-Fi e as pessoas nem notam isso, a gente nem se toca nisso, de que tudo hoje tem um Wi-Fi, tem um Bluetooth, algum meio de comunicação sem fio. E aí você tinha que pegar um disquete lá e levar até o outro computador, tudo, e as pessoas queriam agilizar isso de alguma forma. Aí eles começaram a estudar, desenvolveram uma tecnologia que inicialmente era por fio, aí eles colocaram isso por fio, e começou a surgir a necessidade disso se expandindo, e expandindo para mais, ao invés de comunicar só numa sala, comunicar numa cidade, até chegar nos pontos que nós estamos hoje. Hoje a comunicação no mundo todo é feita por meio de uma rede de computadores. Então, você pode estar numa cidade muito remota. Eu esqueci de dizer que isso só foi possível quando... Eu acredito que o cara é israelense, eu não sei o nome dele, mas ele descobriu a forma de comunicação que é por meio de fibra ótica. Então, a comunicação que nós temos entre um computador e outro, por exemplo, eu estando aqui em Goiânia e quero comunicar com um computador lá no Japão,
a minha comunicação daqui para lá é em velocidade da luz. Então a fibra ótica ela se comunica em velocidade da luz. Claro, tem um tempinho, mas são microsegundos, então eu consigo chegar daqui de casa até num computador no Japão e voltar em microsegundos, ou até nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Se você tiver curiosidade, na internet deve ter, eu já assisti um documentário sobre isso. Existem fibra óticas que ligam os continentes, América do Norte, América do Sul, América Central. Então elas passam ali pelo mar, a uma determinada altura ali do mar, claro, não é nas profundezas do mar ali, ou determinada altura ou determinada profundidade, depende da forma que você está analisando, mas tudo isso é feito por meio de fibra ótica. E aí é onde acontece isso, você está na cidadezinha ou em qualquer lugar, o mais remoto possível, desde que você tenha um ponto de internet, agora mais popularmente ainda com essa ideia de celular com 3G e tudo, você consegue acessar qualquer coisa em qualquer lugar, você consegue acessar um Facebook, você consegue acessar um Google em qualquer tipo de lugar. E é aí que surge a história da nuvem. Por exemplo, quando você acessa o seu Facebook, você não sabe onde o Facebook está hospedado fisicamente, em quantos servidores ele está hospedado. Então, o Facebook muito provavelmente não deve estar hospedado somente, hospedado é assim, ó, ele não deve estar naquele local fisicamente, ele não deve estar naquele servidor em um determinado local só. Ele deve estar em vários locais, porque tem backup disso, né? Backup é cópias de segurança pelo mundo todo. Então, você sabe o caminho para acessar o Facebook, você sabe que você tem que digitar lá facebook.com, você vai chegar até o local onde está o Facebook. Mas você fisicamente não sabe onde ele está, você não sabe em qual servidor que ele está, em qual cidade que ele está. E assim acontece com seus documentos, por exemplo, quando você cria um documento no Drive. Então você cria um documento no Drive, você sabe o caminho para chegar até ele. Você sabe que você tem que ir lá, logar com a sua conta do Gmail e acessar o seu Drive, onde todos os seus documentos vão estar ali. Mas fisicamente você não sabe onde aquele documento está. Se você precisar de ir até o local onde aquele documento está fisicamente, você não tem como você descobrir isso. Ninguém, assim, acho que, sei lá, mesmo o pessoal que trabalha lá dentro, muito provavelmente não sabe isso. E isso é feito de forma transparente para o usuário. Aí você precisa de pegar um arquivo, por exemplo, que está num Drive, você vai num computador, em qualquer computador, e baixa isso. Isso foi chamado de nuvem. É uma nuvem, é um serviço, na realidade, dentro da internet. Então, a internet tem essa característica de onde você não sabe onde estão as coisas. E eles chamaram isso de nuvem. Então, a ideia é essa. A explicação é que você consegue imaginar um serviço, por exemplo, o Facebook ele está onde? Ele está na nuvem. Ele está num servidor, não sei onde está, não sei onde que ele está hospedado fisicamente, não sei se está em um, se está em dois, se está em três servidores, mas ele existe, eu sei que ele existe. E aí eles optaram em chamar isso de nuvem. E a internet é a estrutura por onde a nuvem é suportada. Então a internet é a ligação entre os computadores pelo mundo todo e a nuvem funciona em cima disso. É onde você tem seus documentos online, documentos do Drive, Dropbox, essas coisas, que está tudo na nuvem. E aí a segunda ideia que eu quero conversar com você é qual a maneira de você fazer a sincronização disso, qual a maneira de você manter um documento seu na nuvem. Lembra que, mais uma vez, né, é importante ressaltar, a internet ela tá numa camada, assim, ó, e aí, em cima da internet, você tem a nuvem, que são serviços da internet, que funciona na plataforma da internet. Então surgiu primeiro a internet e hoje surgiu a nuvem, que é essa parte de colocar tudo na internet. Então, o melhor serviço que eu acho, ao meu ver, claro, tem vários, mas é um que eu já uso há muito tempo, é um que funciona muito bem, e ele existe há muito tempo. Então, é importante a gente notar isso também, porque muitas empresas, elas surgem e deixam de existir muito rápido. Então, às vezes você coloca seus documentos na nuvem e a empresa acaba sumindo e aí some seus documentos também. Eu sugiro o Dropbox, é dropbox.com. É um lugar onde você vai e acessa essa página, você pode acessar seus arquivos pela própria página da internet, ou então você pode instalar um aplicativo. E é aí onde entra a história que eu falei para você sobre a parte de fazer sincronização só de alguns arquivos. Por exemplo, eu estou trabalhando nesse documento junto com a minha sobrinha, e eu não queria fazer sincronização de outras coisas que eu tenho lá salvo na nuvem. Tem lá vídeos, tem fotos, algumas coisas lá relacionadas a outros projetos, as fotos pessoais mesmo. Eu coloco tudo no Flickr, que é um outro serviço, é um assunto para um outro vídeo, mas se você não conhece o Flickr, é muito bom, a gente dá muito espaço na internet para você colocar principalmente fotos. E aí eu tenho o Dropbox. E para você ter essa parte de sincronia seletiva, o interessante é que é automático. Isso é um sistema de cliente-servidor que a gente fala. Você instala o aplicativo do Dropbox no seu computador, ele pode ser instalado em vários dispositivos, pode ser instalado até em celular, pode ser instalado em outros, em tablets, inclusive em Android, inclusive em Apple, alguma coisa assim. Aí você instala esse aplicativo e esse aplicativo é o cliente.
Aí esse aplicativozinho ele vai deixar uma pasta no seu computador. E tudo que você colocar nessa pasta, a hora que você colocar alguma coisa lá dentro, esse clientezinho que está instalado no seu computador, ele entende que houve uma alteração naquela pasta. Aí o que ele vai fazer automaticamente, ele vai fazer sincronia desses arquivos que estão nessa pasta no seu computador e vai sincronizar com a nuvem automaticamente. Tem como você acessar pela página da internet normal, você vai lá no dropbox.com, aí você digita seu nome de usuário e senha, você acessa todos os seus arquivos, assim como no Drive, mas tem como você fazer isso também, você fazer um sistema de cliente-servidor, onde você tem um programinha do Dropbox instalado no seu computador e tudo que você colocar dentro dessa pasta é sincronizado automaticamente com a nuvem que está em cima da internet. Então a ideia é essa. E lá nas configurações do Dropbox, do cliente, do programinha que você instala no seu computador, na parte de configurações tem uma opção lá de configurações avançadas. Eu não vou passar passo a passo não, porque eles atualizam o programa, então é interessante que você saiba o caminho. Então tem lá a parte de configurações avançadas, e na configuração avançada você consegue fazer a sincronia só das pastas que você precisa. Aí eu fui lá e coloquei isso aí para mim, esse documento que eu estou trabalhando é um projeto dentro da casa, eu mantenho também a estrutura de casa, trabalho e estudo dentro do próprio Dropbox. E aí lá eu fui lá e sincronizei só casa, projetos e esse arquivo, na realidade, esse desenho que eu estou compartilhando com a minha sobrinha. Ah, inclusive tem como você compartilhar. Você vai lá na página ou pelo próprio programinha mesmo, na própria pasta, clica com o botão direito, compartilhar, e eu adicionei o e-mail da minha sobrinha. Aí a hora que eu adicionei ela, ela já consegue acessar de qualquer lugar que ela tiver esse documento e trabalha nele, e também o que ela alterar lá já vai sincronizar automaticamente para eu saber aqui o que ela estava mexendo lá. Bom, a ideia do vídeo de hoje é essa, é uma explicação do que é a nuvem e como que funciona com a forma seletiva de você colocar os seus documentos dentro da nuvem. Se você gostou, não esquece de qualificar o vídeo como gostei ou não gostei. Se você gostou mais ainda, se inscreva no canal, que nesse momento eu estou postando um vídeo por dia, e logo aqui embaixo eu criei uma página, chama formuladotempo.com, onde é uma forma de eu conversar com você. Se você tiver interesse de colocar seu e-mail aí, eu consigo conversar com você mais diretamente, porque aqui no YouTube eu não consigo conversar diretamente com a pessoa. Então é isso, é uma lista de e-mail que você pode se descadastrar a hora que você quiser, e eu penso em fazer ali alguns vídeos mais exclusivos para essa galera do e-mail, porque eu consigo conversar mais diretamente com vocês. É isso aí, um abraço e nos vemos num próximo vídeo.